estar aqui falando de santificação e também santificação pela fé, no caso. Querendo ou não, na caminhada cristã, a gente percebe que tudo o que acontece na nossa caminhada, toda a transformação que um servo de Deus passa é por meio da fé. Mas por mais que muitas vezes a Bíblia nos diga a importância de nós cultivarmos a fé, isso não acaba se tornando de grande proveito se nós não entendemos o que é fé em essência. A gente conhece a definição de Hebreus, a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Mas o conceito completo, a essência da fé está em um único aspecto que nós vamos explanar um pouco, para depois então falar a respeito de santificação. Nesse primeiro momento, eu não vou abrir no texto bíblico, mas eu tenho ele aqui já, que é a história do centurião que tinha um servo paralítico, né? Um servo doente que sofria horrivelmente, foi até Jesus e solicitou que lhe o curasse. Jesus respondeu então: Eu irei. Mas então o centurião responde: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E ouvindo isto, Jesus disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Se a gente perceber o que está implícito nesse relato aqui, nós vamos entender substancialmente o que é a fé nesse caso. Onde é que a fé se encontra nessa história? O centurião ele queria um milagre. Ele queria algo que fosse realizado. Jesus disse que iria fazê-lo, mas então o centurião o impede, dizendo: apenas manda com uma palavra e o que pedir será feito. Ou seja, de acordo com a expectativa do centurião, qual era o grande agente dessa obra que ele queria? O que era aquilo que abriria as portas para o milagre? Única e exclusivamente a palavra. E não é assim que Jesus trabalha muitas vezes, na verdade, todas as vezes, não é por meio da sua palavra? Sendo assim, depois que o centurião disse isso, Jesus afirmou que aquilo de fato era fé. E, de acordo com o que vem estudado, cheguei à conclusão, né, o Espírito de Profecia e também aqui um livro que estou usando de base, estudo sobre fé, de que fé é esperar que a palavra de Deus realize aquilo que ela diz que fará e depender dessa palavra para que ela faça o que ela afirma. Ou seja, fé é crer que a palavra de Deus irá se cumprir independente de qualquer circunstância. E é a isso que nós nos apegamos para obter a concretização da promessa. É crer naquilo que Deus disse que fará. E, durante todo esse estudo, falando agora da obra de santificação, a obra de santificação é uma etapa da nossa vida em que Deus trabalha especialmente conosco e esse trabalho acaba tendo duas características principais. Uma coisa é nós tentando viver pela palavra de Deus aquilo que já temos aprendido, no caso, buscar viver uma vida em conformidade com os princípios do céu. Mas uma vida de santificação não é possível sem a fé, nesse caso. A fé que a palavra de Deus fará aquilo que ela diz. O próprio Deus fala em Isaías 55:11 que a palavra dele não voltaria para si vazia. E está em 1 Tessalonicenses 4:3 de que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Então, se a palavra de Deus diz isso, é porque essa obra há de ser realizada. A fé, ela é imbuída de poder criativo. Ou seja, se ela diz uma coisa, ela literalmente tem poder para poder fazer aquilo que afirma. A Bíblia nos ensina isso claramente. E um dos maiores exemplos que se tem, de forma prática, está nos dias da criação. Porque, literalmente, aquilo ali era Deus falando e simplesmente acontecia. Ele mandou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Essa é a diferença gritante que há entre a palavra de Deus e a palavra do homem. A palavra do homem não tem poder criativo em si mesma.
Se eu digo que algo será feito, na verdade não será. Eu precisaria ainda agir de uma outra forma, fazer alguma coisa para que aquilo que eu desejo que seja feito se realizasse. Mas com Deus não é assim. Ele simplesmente fala e acontece. A palavra de Deus ela tem poder criativo. E da onde nasce a fé nesse caso? Romanos 10:17 fala que a fé vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus é capaz de gerar em nós a genuína fé. E no momento que nós entendemos que fé é crer que a palavra de Deus se cumprirá, que ela fará aquilo que ela disse fará, então nós entendemos realmente aquela definição de Hebreus 11, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aquilo que a palavra de Deus diz que fará, assim será feito. Simplesmente porque a palavra de Deus ela é imbuída de poder criativo. Agora, como é que isso entra no aspecto da santificação para nós? A vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Em Hebreus está escrito de que sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque a santificação ela é um processo de reaproximação de Deus. Porque no jardim do Éden nós acabamos sendo separados de Deus pelo pecado. Isaías fala que o pecado causa esse abismo de separação entre nós e Deus. E no momento em que aceitamos a Cristo, somos justificados e então, de acordo com Romanos 5, reconciliados com Deus. E a partir desse tempo, entramos na caminhada da santificação, que é constantemente a justificação de Deus em ação, transformando o nosso caráter, os nossos gostos, à semelhança do caráter de Cristo. Só que isso não é uma obra que acontece instantaneamente. Santificação é a obra de uma vida inteira. O caráter é a única coisa que Cristo não vai transformar na sua volta. Ele é resultado de um processo. E esse processo exige um profundo relacionamento. Fé também é confiança. E confiança só se constrói com base em relacionamento. Por isso está escrito em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem poder santificador. Portanto, se eu quero ser santificado, andar em conformidade com Deus, eu preciso ter um profundo relacionamento com Ele através da Sua palavra, pois a palavra de Deus é capaz de gerar fé e também de santificar. O povo de Israel passou por todo esse processo, a gente pode ver isso à luz do santuário, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto importante. Veja só, em caminho a Cristo está escrito: além de tudo isso, Cristo transformará seu coração, e ali, pela fé, ele vem habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão à sua vontade, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim, ele operará em você o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E você poderá dizer: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que que a fé ela acaba se tornando fundamental no processo da santificação? Porque não é pelos nossos méritos, é a aplicação dos méritos que o próprio Cristo conquistou, que viveu uma vida perfeita, uma vida em conformidade com a palavra de Deus, e isso é imputado em nós como justiça. E o que isso vai significar? Que o processo de santificação é uma obra que Deus realiza em nós, mas também é um processo de nós trabalharmos junto com Deus nesse sentido, de nós tomarmos uma decisão, uma posição ao seu lado e permitir que Ele realize em nós aquilo que nós não podemos realizar. E agora eu queria chamar a atenção dos irmãos agora para esse momento, que é o mais importante. Eu percebi nos meus estudos que uma das melhores ilustrações que nós temos do processo de santificação está nos dias da criação. A gente viu que a palavra de Deus ela é imbuída de poder criativo. E pela sua palavra Jesus curava os doentes, pela sua palavra ele ensinava e pela sua palavra ele muda os corações.
o mundo inteiro foi criado pela palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Agora, quando nós olhamos para os dias da criação, nós vamos notar uma coisa muito importante. A santificação é uma caminhada de preparação para a glorificação. Acho que nisso todos concordam. A santificação também é a preparação para a glorificação. Segundo, santificação não é uma coisa que acontece de maneira espontânea. Ela é um processo que vai acontecendo e dura toda uma experiência de vida. Além disso, a santificação é uma adequação para o reino de Deus. Então, nesse caso, nós vamos agora analisar os dias da criação e entender como é que isso se aplica a nós na santificação. É uma coisa bem interessante. Veja bem, no primeiro dia, aliás, eu preciso estabelecer uma coisinha antes. A maior demonstração do poder criativo de Deus está na semana da criação. Isso é uma diferença gritante, por exemplo, que há entre Cristo e Satanás. Satanás, ele ambiciona ser Deus, mas ele não tem poder criativo. E o que é a obra da santificação? A santificação é uma obra que precisa ser feita e sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação é, na verdade, também um processo de recriação. Por acaso não está escrito na Bíblia que se alguém está em Cristo é nova criatura ou nova criação? Então, a santificação é nada mais do que um processo que Deus está fazendo de nos recriar a sua própria imagem. Vamos ver como é que isso funciona na prática. No primeiro dia da criação, está escrito que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, a terra era um completo caos. Da mesma forma, antes de conhecer a Cristo, a nossa vida é vazia e sem forma e também é imbuída de trevas. E se há trevas, nós não conseguimos distinguir a nossa real condição. Até que Deus diz, haja luz. No momento que Jesus diz, haja luz, nós conseguimos ver que a nossa vida é um completo caos e uma bagunça completa. Sendo assim, nós podemos ver o resultado das trevas na nossa vida e o haja luz de Cristo significa que antes nós estávamos mortos e agora nós recebemos nova vida, pois a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, nesse primeiro dia desse processo nosso de recriação é quando nós conhecemos a Cristo e a nossa real condição. E então passamos para o segundo dia. No segundo dia, Deus faz separação entre as águas. Há aquela porção que vai para o firmamento e aquela porção que fica embaixo. Mas há uma separação. Eu vejo que aqui começa de maneira prática o processo da santificação. Porque ser santificado significa buscar ser santo. E na definição bíblica, ser santo é ser separado. E o que Deus faz no segundo dia não é uma separação entre as águas? A partir do momento que reconhecemos a nossa condição e que dependemos inteiramente de Cristo, ele diz: haja luz. E por causa dessa luz, nós começamos um processo de separação do mundo. E dessa forma, nós acabamos nos separando para Deus. A partir do momento que a gente começa a repensar os nossos gostos, nos separar das coisas que eram do nosso gosto antigamente, nós passamos a odiar essas coisas e amar as coisas que Deus ama e fazer separação entre luz e trevas, entendendo que essas coisas não podem andar juntas. Então, se somos separados do mundo, nos aproximamos de Deus que está nos céus e somos reservados para o firmamento. Esse é o segundo dia. No terceiro dia, o que acontece? Como resultado de Cristo ter dito, haja luz, e também de ter me separado do mundo, eu começo a viver uma vida de relacionamento com Ele. E o que acontece depois? No terceiro dia desse nosso processo de recriação, começam a ser gerados os frutos. Os frutos do Espírito. Por causa de um relacionamento íntimo e comunhão com Cristo, o Espírito Santo vai imprimindo o caráter de Cristo em nós.
Nesse processo acaba se gerando o fruto, assim como no terceiro dia nasceram os frutos da terra. Vocês estão acompanhando até aqui? Pois bem. Os frutos da terra nascem, então isso significa também o fruto do Espírito sendo gerado em nós. Agora, esse gerar do fruto não é algo que está em meu poder. Lembrando que tudo isso está sendo feito pela palavra de Deus. Deus está ordenando e está sendo feito. Da mesma forma, é pela palavra de Deus que nós somos santificados. É pela palavra de Deus que os frutos do Espírito nascem em nossa vida. E outra ilustração bem bacana para a gente entender isso é Maria. Maria, sozinha, sendo virgem, era incapaz de gerar a Cristo. Ela era incapaz de fazer com que Jesus vivesse dentro dela. Mas então, ela Jesus é gerado nela pelo poder do Espírito Santo. E como é que Jesus é chamado? Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Cristo frutificar em nós é uma obra do Espírito Santo, uma vez que nós, por nós mesmos, não podemos fazer com que Cristo viva em nós. Nós dependemos dele para isso, para que o seu caráter, o fruto do Espírito, seja visto em nossas vidas. Esse é o terceiro dia. Então, no primeiro dia, Cristo nos diz: haja luz. E então começamos o processo da caminhada no segundo dia, nos separando das coisas que nos afastam de Deus. E por meio de um íntimo relacionamento, o fruto do Espírito nasce em nossas vidas. E o que Deus faz no quarto dia? Ele não cria os luzeiros do céu, a luz maior que é o sol e a luz menor que é a lua? A gente até brinca para os adventistas de que a luz maior seria a Bíblia e a luz menor o espírito de profecia. Mas de maneira prática, trazendo para o aspecto da santificação, o sol tem luz em si mesmo. A lua não tem luz própria, mas ela brilha refletindo a luz do sol. E a lua só brilha para quem está em trevas. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Ele tem luz própria. Ele é o sol da justiça. Mas ele também disse: olha, eu preciso ir para o Pai, mas agora vocês serão a luz do mundo. Ou seja, a luz que há em Cristo, ele nos entrega para que possamos refleti-la para um mundo em trevas. Então, de maneira prática, Cristo é o sol da justiça e nós somos a lua. Ele nos chamou para ter esse brilho. Mas na natureza, quanto mais uma coisa é brilhante, menos você quer observá-la. A luz que temos em nós não deve chamar atenção para nós, mas ela deve chamar atenção para Cristo. E sendo nós os seus representantes, essa luz acaba sendo dada a nós para que nós possamos apresentar Cristo ao mundo e não sermos vistos por eles. Certo? Então, o quarto dia, quando Deus cria os luzeiros, representa o quê? Que agora nós somos luz do mundo, nós somos testemunhas daquilo que Cristo tem feito em nós. Então, recapitulando, no primeiro dia Deus diz: haja luz, nós conhecemos a Cristo e nossa real condição. E então passamos por um processo de separação do mundo e por meio de um íntimo relacionamento com Cristo, são gerados os frutos. E uma vez gerados os frutos, nós somos capacitados a dar testemunho, o que acontece no quarto dia. E quando nós somos capacitados a dar testemunho, o que nós fazemos? Chegamos ao quinto dia. No quinto dia, são criados os animais das águas e as aves do céu. De maneira prática, depois, quando nós somos capacitados a dar testemunho da nossa fé, Cristo meio que nos diz: eis que agora vos faço pescadores de homens. O quinto dia diz respeito ao aspecto da evangelização do mundo inteiro e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas lembra, também existem as aves do céu. Se nós vamos pregar a outros, temos que ter uma mensagem. E essa mensagem vem do céu. E também Apocalipse 14 diz: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Então, no quinto dia, nós pregamos às pessoas, sendo pescadores de homens, uma mensagem que vem do céu e que, ao mesmo tempo, é urgente de ser pregada a todo mundo. Certo? E tudo isso nos leva até onde? Tudo isso é Deus fazendo um processo de recriação em nós para que cheguemos ao sexto dia,
onde somos finalmente recriados à sua imagem e semelhança. Ao mesmo tempo que Cristo fez uma obra em nós, nos recriando à sua imagem, também foi o tempo em que nós fizemos um trabalho de levar essa mesma obra de recriação a outras pessoas. Ao verem as outras pessoas o que Deus tem feito em nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo, elas serão levadas a ter fé. Porque a fé vem pela palavra de Deus. E ao contemplar os resultados da palavra de Deus em nós, essas pessoas também serão impressionadas a isso. No primeiro dia, Deus diz: haja luz. No segundo, ele nos separa do mundo. No terceiro, são gerados os frutos do Espírito. No quarto, somos capacitados a testemunhar. No quinto dia, somos levados a pregar o evangelho a toda criatura. E lembrando, isso tudo é um processo. Deus poderia ter feito tudo isso de uma única vez. Mas isso mostra o quanto Deus quer se relacionar conosco a cada etapa. E também, por meio daquilo que Cristo faz em nós, é uma oportunidade que nós temos de conhecê-lo melhor. Porque cada vez que eu tenho mais do caráter de Cristo, mais eu conheço. Quanto mais conhecer as suas obras, os seus mandamentos, mais o conheceremos. E assim estaremos cheios do seu Espírito. Então é isso que acontece até o quinto dia, para que, no fim de tudo, sejamos recriados à sua imagem e semelhança. E a partir desse momento, entramos no sétimo dia. Deus quer nos selar com a sua imagem. E quando chega o sétimo dia, é quando a obra que veio por uma vida inteira neste mundo de pecado se finaliza. Agora vejam só. Adão caminhou com Cristo. Mas ele só pôde caminhar com Cristo lado a lado no jardim depois que todo o terreno havia sido preparado, que toda a obra da criação fosse concluída. Da mesma forma, nós só poderemos andar com Cristo lado a lado no jardim celeste, no céu, depois que tudo estiver concluído, depois que tudo estiver feito, que tudo estiver consumado. Ainda estamos nesse processo de recriação enquanto vivermos, nesse processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse processo de recriação precisa estar completo para que possamos caminhar lado a lado com Cristo. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. É esse processo de que Deus está fazendo de nos recriar a sua imagem e semelhança, nos trazer de volta para onde nós fomos tirados, da sua presença, a imagem e semelhança de Deus. Eu acho muito interessante todo esse processo que acontece, porque isso mostra o quanto Deus não somente é bondoso, mas também gosta de fazer as coisas no seu devido tempo, no devido tempo do processo. E tudo isso, novamente, só acontece por meio da fé na palavra de Deus. Uma vez crendo que a palavra de Deus tem poder para fazer essa mesma transformação. Aí a grande pergunta é: em que dia da criação cada um de nós está? Desse processo de recriação. Uma coisa é certa: nenhum de nós está no sexto dia e nem no sétimo. Porque lembrando que isso é uma etapa de uma vida inteira. Mas será que ainda estamos no primeiro dia? Muita gente relata que aceitar a Cristo, mas a sua vida continua uma bagunça, vazia, sem forma. E elas tentam conciliar as trevas com a luz de modo que nem chegam no segundo dia, que é a separação dessas coisas. E assim acabam não gerando fruto, não podem ser testemunhas e muitas vezes o seu testemunho envergonha a Deus. Ou há pessoas também que precisam ter a sua fé fortalecida, muitas vezes porque não creem no que está escrito. E para que essa fé seja fortalecida, para que seja construída uma confiança sólida naquilo que Deus pode fazer, isso só pode ser obtido por meio de um relacionamento profundo, estudo da Bíblia, oração e vida santificada. E tudo isso pelo poder do Espírito Santo. E concluindo,
Eu concluo com o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 14, que diz: Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viveias na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sede santos como eu sou santo. Sejamos separados do mundo e busquemos a semelhança com o caráter de Deus, fazendo a obra, finalizando a obra que Ele nos confiou. Mas para isso precisamos permitir que Deus também continue a sua obra em nós, que essa obra também precisa ser concluída e finalizada. E de acordo com o que lemos em Caminho a Cristo, isso acontece pelo poder de Deus, mas também pela submissão que nós damos à sua palavra. Se nós nos submetermos, seremos então imbuídos de poder, porque submissão a Deus só vem pela fé. Amém? E eu concluo essa minha fala aqui. Você pode orar, Leandro. Posso? Pois bem. Os que puderem, vamos nos ajoelhar novamente e vamos lá. Pai querido, Santo Deus, nós te damos graças por tudo que tens feito e pela obra, Senhor, iniciada em nossos corações e que continua até hoje. Nós sabemos, ó Deus, que essa obra tem um objetivo, de que nós, Senhor, sejamos semelhantes a Ti no caráter e recuperemos aquela íntima comunhão que tínhamos contigo desde o Jardim do Éden. Obrigado pelo presente que é Cristo Jesus, pois este nos justifica e assim nos permite mais uma vez entrarmos em contato contigo e termos um relacionamento íntimo, de modo, ó Deus, que essa transformação, pelos méritos de Cristo, nos torne semelhantes a Ele e dessa forma possamos mais uma vez estar na presença do Senhor. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo que realiza essa obra de transformação. Sabemos que quando Cristo estava na terra, ele muito falava do Pai. E o Espírito Santo hoje testifica de Cristo, pois o caráter é o mesmo. E o objetivo da obra também é o mesmo. Nós te agradecemos, ó Deus, por ter nos buscado e por agora nos fazer te conhecer a cada dia. Mas sabemos, ó Deus, que este processo ainda não terminou. Mas te pedimos que, independente de qualquer coisa, nós estejamos, ó Pai, cada dia mais unidos à videira, porque sem Cristo nada podemos fazer. É pelo teu poder, é pelo teu espírito, não é por força nem por violência. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus e cresce exponencialmente à medida que nos relacionamos contigo e permitimos que a tua palavra cumpra em nós aquilo que ela disse que fará. Sendo assim, realizar-se-á perfeita transformação, Senhor. Somente em Ti poderemos obter essa vitória. Somente de Ti dependemos. Somente de Ti precisamos. Por favor, meu Pai, nos perdoe por todas as vezes em que nos desviamos dos Teus caminhos e quisemos fazer segundo a nossa própria palavra, achando que esta era boa. Mas, Senhor, nossa palavra de nada vale e não tem poder nenhum, mas somente pela renovação diária com a tua palavra, Senhor, alimentando-nos do pão da vida, do pão do céu, do maná, e que podemos, ó Pai, viver uma verdadeira experiência com o Senhor. Eu te agradeço por tudo isso e por nos fazer conhecer a cada novo dia e por, Senhor, realizar essa obra em nós. Finaliza, Pai, o que começou conosco e nos ajude também a levar a outras pessoas essa mesma esperança, através do nosso viver diário. Mas, sobretudo, nos falte tudo nessa vida, mas que não falte a tua presença, meu Pai. Realize essa obra em nós. Em nome de Jesus. Amém.